Olá pessoal, a pedido de alguns usuários do YouTube, me solicitaram por e-mail ou no próprio canal lá do YouTube que eu apresentasse um tutorial sobre bocal colado, a solda, a técnica bocal colado. Aqui no Brasil nós chamamos de bocal colado e os países de língua inglesa chamam de walk decap. Ok? Então eu vou estar mostrando aqui essa técnica. Bom, então vamos lá. Eu viro o gatilho para baixo, certo? Vou enrolar a tocha aqui no gato. E a posição que eu seguro é essa aqui. Ela entra no meio desse dedo, desse terceiro dedo aqui, e aqui eu seguro. Aqui, e aqui fica mais fácil para mim apertar o gatilho e soltar. Eu vou, na minha máquina, ela tem um controle 4 de tempo, onde eu aperto o gatilho e solto. O arco continua aberto e no final vai interromper o arco elétrico, né? Eu aperto de novo e o arco elétrico é interrompido. Ok? Para vocês entenderem o movimento do bocal colado, ele é semelhante como eu tivesse que fazer esse capacete aqui de cilindro, ir até aqui na frente, porém sem levantá-lo. Então eu vou fazer isso. Estou fazendo o bocal andar. Isso é o que eu vou fazer com o bocal cerâmico durante a soldagem. Ok? O movimento da vareta é esse aqui, ó. Eu uso esses dois dedos aqui para estar empurrando ela, para estar alimentando a vareta. Ok? Essa situação aqui, ó, jogo. Para soldagem de tubos de aço inoxidável, eu preciso colocar um gás de purga interno para proteger o cordão de contaminação pelo ar atmosférico. Então aqui eu coloco, que é um engate rápido, tá? Está colocado. O motivo de se colocar o gás de purga dentro do tubo observem nessa solda que externamente ela até está com uma aparência boa, porém interno, como não foi utilizado um gás de purga, o cordão ficou todo oxidado e esse cordão não terá nenhuma resistência à corrosão aí. Aqui, pessoal, observe que eu coloco a vareta e faço ela mergulhar um pouco na porta de solda para poder penetrar mesmo. E ao mesmo tempo
tomando cuidado de não deixar ela sair da frente do bocal. Aqui também eu vou o máximo que eu consigo para não ter dificuldade na hora de emendar a solda quando eu for fazer o cordão do outro lado. Ok? Agora eu vou parar, vou acionar a rampa. Observe que a amperagem está caindo. Ok? A amperagem parou. Eu termino ela e eu continuo protegendo aqui enquanto está funcionando lá o pós-vazão. Olha lá, ela parou agora eu tiro. Então veja que o cordão termina sem qualquer contaminação nele. Aqui agora, eu cheguei ao final, passo os 10 milímetros sobre o cordão que eu estava aqui, aperto o gatilho, a rampa de descida começa a funcionar, a amperagem vai caindo, eu continuo andando, para não ficar falha no cordão, nem aquele furinho no final. Espero o pós-vazão terminar. Pronto, terminou. E daí eu tiro. E o cordão então termina sem aquele furinho que costuma ficar no final aqui. E a gente também, quando usa a tocha com válvula, é obrigado a tirar para interromper o cordão, então fica contaminado o final do cordão. Nesse caso aqui, observe que ele ficou clarinho. Aqui é o lado de baixo, o lado inferior do cordão.
Eu passei um gel decapante e vamos ver como que ele ficou. Exatamente nesse ponto aqui foi o início embaixo da solda. Ela comecei lá e veio para cá. Aqui tem um pequeno estreitamento aqui, mas está dentro da norma. Esse estreitamento aqui ele deve ser 50% da largura do cordão.